dedicar esse tempo aqui e agradeço o convite, o Socorro, claro, Hoffman, que sempre abriu os braços aqui para o nosso grupo, tá? Grupo Sergipanos de Estudos da FEB. A gente fala FEB, mas a gente não está restrito só a FEB. Acabou que começou com esse nome, mas o nosso grupo envolve também o pessoal que ficou interno, ficou no Brasil, teve os companheiramentos. E a Vida pela Liberdade, porque isso tudo começou com uma homenagem a um piloto sergipano que eu descobri sendo homenageado na Itália. Eu, como piloto, 20 anos de aviação, não conhecia a história dele. Eu fiquei com vergonha porque eu não conhecia, e chateado que ninguém contava. Então, eu sou muito daquela filosofia: quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, vamos dar um jeito nisso aí. E estamos aqui hoje. A Vida pela Liberdade, por quê? O Aurélio, ele foi voluntário por 3 vezes. Voluntário para o primeiro grupo de caça, aí foi cortado no Panamá, foi voluntário de novo para seguir com o grupo como operador de radar, e aí seguiu para o treinamento dos Estados Unidos, de lá foi para a Itália, e faltou piloto lá, ele foi novamente voluntário para ser piloto, fez uma nova avaliação e saiu para o voo dele. Então a gente acredita que a educação é a única arma para a gente conquistar a nossa liberdade. Então esse é o fundamento do nosso lema. E o porreta está ali, porque é um termo muito conhecido no Nordeste, o cara é porreta, a mulher arretada, né? E um ex-combatente que foi paciente do Dr. William, que é o presidente do nosso grupo, ele comentou que o termo porreta veio de porreta térmica, porque em todas as cidades que o Brasil ajudou a libertar, todas elas agradeciam muito, só que a reação de porreta foi exacerbada. E os soldados no teatro da operação começaram: foi bom, mas foi que nem porreta. Adjetivaram o nome da cidade, onde que a gente ouve mais o termo porreta? No Nordeste. Os derivados arretado, arretada. Então a gente colocou no nosso logomarca ali o porreta com 2 T's, para tentar fazer esse link com a Itália. Até respeitando aqui os 80 anos de orientação do DSEX, os 80 anos das vitórias das Forças Especiais Brasileiras, heróis sempre lembrados, que está no formato que eles pediram para a gente publicar sempre. Até agosto de 42, o Brasil tinha sido atacado, 16 navios tinham sido atacados, só que tudo fora do Brasil, sem consequência geopolítica. O Brasil ainda legalmente estava mantendo a neutralidade. Na prática já participava do esforço de guerra, mas oficialmente estava neutro. No dia 17 de agosto de 42, o capitão dos portos chegou no Aeroclube de Sergipe e encontrou o Walter Batista, presidente do Aeroclube de Sergipe, e ele comentou que estava faltando um navio. E aí o Walter Batista, naquela época, em 42, o Brasil tinha por menos de 300 quilômetros de estrada asfaltada no Brasil todo. Então, era difícil chegar no litoral sul de Sergipe. A parte mais fácil seria através do avião, o famoso Teco-Teco. Então, esse foi um dos aviões, o Tango Alfa Zulu, e ele decolou, sobrevoo o litoral sul, voltou para o clube e falou: encontramos óleo, destroços, corpos e encontramos também sobreviventes. Então, isso acabou sendo a primeira missão de busca e salvamento em território nacional, foi feita pelo Clube de Sergipe. E essa foto aí é chocante, gente. Olha o povo ali, de náufragos. No encontro lá em Aracaju, vamos conhecer vários lugares, vamos conhecer, vamos para é uma bela praia, tem vários lugares, restaurantes. As pessoas sabem, passei lá e não sabem da história por trás ali. Fala aí, mostra as pessoas ali. Do lado esquerdo ali, o que é aquilo ali? É só uma sombra ou é um carro? Não é um carro ainda. Deve ser alguma coisa de coqueiro, alguma coisa de sinalização. Porque isso aqui foi um dos navios, provavelmente do Baipendi, que foi o que mais aglomerou pessoas. Os outros foram um pouco menos. Menos de 10% das pessoas sobreviveram. 2 dias antes do dia 17, na noite de 15 de agosto de 42, 3 navios saíram de Salvador. Um ia para Aracaju, outro Maceió, outro Recife. Os 3 foram torpedeados ao longo dessa noite. No dia 16 de agosto, os náufragos foram levados até o litoral sul de Sergipe. E eles chegaram lá e foram para uma cidade chamada Estância, resgatado por pescadores. E aí eu fiz esse caminho que levou algumas horas, porque não era motor, era a vela, né? E aí em 2023 eu fiz um caminho que chegou até o Trapiche lá em Recife, em Estância, que até hoje está praticamente do jeito que estava em 42. Então é um passeio com um potencial turístico muito grande, aí é belíssimo. Né? Esse prédio está em ruínas aí, né? Sim, está em ruínas, mas ainda é utilizado. Esse prédio era o que na época?
o termo que ele usou é trapiche, para carga e descarga de material. de carregamento de material. Eles chegaram aí, a correnteza levou eles até aí, não, né? Não, eles levou até o litoral da praia, lá encontraram pescadores, os pescadores levaram até aqui. Agora, aqueles 3 naufrágios, todos eles, a correnteza levou... Foi ao longo do litoral, mas aí começou a concentrar num espaço menor. E de lá, parte dos que sobreviveu do Baipendi estava do 7º GAC, né, que é GAD, do Osso, hoje é o 7º GAC lá que está em Olinda. Eles estavam no Baipendi, sendo transportados do Rio para Olinda, que é onde está saída até hoje, e parte do efetivo que estava no Baipendi sobreviveu. Eles chegaram à instância e enviaram isso aqui, que foi a primeira mensagem informando o Exército Brasileiro sobre ataques em território nacional. Aí a gente colocou o código Morse, para mostrar para a molecada que não tinha WhatsApp na época, como é que é. E isso aqui foi endereçado para a 7ª região, que era o que eles estavam indo para lá. E vocês sabem quem era o comandante da 7ª região militar em agosto de 42? É possível que talvez ele tenha sido o primeiro oficial general a saber de ataques da Segunda Guerra em território nacional. E um ano depois ele viria a ser comandante da FEB. Esse slide aqui eu botei ele porque eu quero mostrar o quanto teve de atividade no litoral brasileiro. Cada ponto amarelo é um navio que foi atacado. Aí eu uso o termo atacado porque alguns afundaram, outros não, e navio porque alguns eram brasileiros, outros não. Então mas teve muita atividade. E cada ponto vermelho é um submarino alemão, todos eles alemães, exceto um italiano, que foram afundados no nosso litoral. Então, o que eu quero dizer? Teve muita atividade no litoral brasileiro. 11. O vermelho que foi afundado. Os vermelhos são submarinos do eixo que foram afundados. Todos eles alemães, exceto um italiano. Certo. E os pontos amarelos são navios que foram atacados. E por que Sergipe é relevante? Como eu falei, 15 ataques até agosto de 42, com 136 mortes, sem consequência geopolítica. Naquela noite, 3 navios entre Bahia e Sergipe, 551 mortos. Depois daquilo, 17 navios brasileiros foram atacados, com 394 mortes. E na Itália, em 8 meses de guerra, 469. Então, em uma noite, morreu mais brasileiro no litoral do Sergipe do que em 8 meses de guerra na Itália. E outra consequência que a gente julga relevante é que uma semana depois declarou o estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Então, dado esse contexto todo, a gente defende a tese que, para o Brasil, o estopim da guerra foi em Sergipe. Não começou lá, já tinha começado bastante, várias outras atividades antes. E dessa terceira coluna aqui, que tem o 394, tem uma barrazinha do 28 ali. É o 4º navio torpedeado no litoral do Sergipe, quase não se fala dele, o Bagé. O Brasil já tinha declarado guerra, o Bagé, entre aspas, foram apenas 28 mortos, mas por que a gente julga relevante? Primeiro foi em Sergipe, nosso litoral. O Aeroclube de Sergipe participou da busca e salvamento e foi o maior navio brasileiro afundado. De todos os outros navios, em média, era 4.200 toneladas, o Bagé era 8.300, quase o dobro da média. Então, do ponto de vista náutico, é um fator relevante. E se a gente somar todas as perdas navais, Sergipe foi 54% das perdas navais. Então, quando a gente fala dos torpedeamentos, mas Sergipe tem uma certa relevância nesse sentido. E aqui está o documento do estado de beligerância que eu encontrei. A primeira vez que eu estou apresentando no público, que foi recente isso aqui. Foi o pessoal lá do 28BC que conseguiu encontrar. E o grafia estava bem apagadinho ali, eu botei o estado de beligerância. Esse é do dado 24, mas foi 22 que começou com uma semana. Pode até ler pra gente. É pouco. 7ª região militar, realizar-se nesse quartel no dia 7, no dia 27 do corrente. Estado de beligerância. Como já é de domínio público, o governo brasileiro faça as ações de guerra ultimamente cometidas contra a nossa, está escrito errado, né? Soberania. Decidiu reconhecer a situação de beligerância do Brasil com as nações agressoras, Alemanha e Itália. A nota respectiva, fornecida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, é abaixo transcrita. O senhor Presidente da República reuniu hoje o Ministério, tendo comparecido todos os ministros diante da convocação dos atos de guerra contra a nossa soberania. É reconhecida a situação de beligerância do Brasil com as nações agressoras, Alemanha e Itália. Em consequência, expediram-se por via diplomática as devidas comunicações àqueles dois países.
Examinaram-se em seguida diversas providências atinentes à situação, ficando os ministros incumbidos de preparar os atos necessários, aí não tem mais. Então, isso a consequência do torpedeamento que aconteceu no nosso litoral, né? Quando a gente fala 551, um número expressivo, mas quando a gente coloca 551 cruzes na praia, a gente tem uma real noção do tamanho do estrago que isso foi. Isso é um trabalho feito pela Funcaju, do diretor Pascoal Mainá, fruto de uma reunião que a gente teve em 2022, porque, gente, são uns 80 anos e a gente tem que fazer uma coisa mais elaborada, e aí um dos frutos foi esse vídeo. É impactante. Esses não é efeito visual, são cruzes mesmo que colocaram lá. Esse foi o nosso Pearl, esse foi o nosso dia D. Inclusive teve um canadense uma vez que foi uma exposição, vi que ele não era brasileiro, puxei assunto com ele, vi que ele era canadense. E eu falei, sabia que morreram mais brasileiros aqui do que canadenses na Normandia no dia D? Ele ficou impressionado. Quando você bate os números, né, cara, impressiona. E aí, já conhece muito bem esse mapa, foi formada a Força Expedicionária. Muito do que alguma coisa que vocês já vejam aqui já conheciam super bem, mas é uma palestra que eu tenho que fazer para todos os públicos, né? E aí eu dou uma ênfase um pouco maior em alguns dos sergipanos, né, que foram, eu já mapeei 289 sergipanos que foram da FEB ou da parte da Marinha que a gente menos tem dados. Tem muito que se descobrir da Marinha. E aqui tem alguns, o Walter de Menezes Paz, capitão de infantaria, na FEB chegou a general de 4 estrelas, e ele escreveu Lenda Azul, uma publicação que é utilizada em algumas pesquisas. Ali embaixo, Zacarias Isidoro, conhecido como Lobo de Pisa. Toda missão suicida ele era um dos primeiros voluntários. Ele foi ferido, ele teve alguns ferimentos, mas em Montes foi um ferimento mais expressivo. Ele foi evacuado para os Estados Unidos, fez 19 cirurgias, aí foi puxar a ficha dele, e ele foi um dos ganhadores da Silver Star, a segunda maior condecoração dada pelo governo americano a um estrangeiro. Nossas 3 enfermeiras, aqui, que 2 delas eu tenho certeza que participaram do resgate dos náufragos. Sim. Antes de serem enfermeiras. Sim. Aqui os irmãos José Antônio e Dionísio Pinheiro. O mais baixinho ali ele foi convocado, só que fica tomando conta da mãe que eu vou para a guerra. Só que aí o segundo foi convocado também, e esse foi o momento em que eles se encontraram. Você imagina em 42, no meio de uma guerra na Itália, alguém conseguir fotografar 2 soldados. Um sargento e um soldado. Um é pai da nossa presidente da UNIFEB do Rio de Janeiro, né, da Mandira. Aí. Ela é a primeira mulher presidente da UNIFEB Central, filha e sobrinha desses 2 ex-combatentes sergipanos. Filho e sobrinho. E o Joel Silveira, jornalista, muito conhecido, já destacado brasileiro. Ele escreveu correspondente de guerra, ele escreveu alguns livros, né, sobre os pracinhas. E aqui nessa foto ele estava presenciando, cobrindo a rendição de Fogo Novo de Itália. Logo depois dessa rendição ele foi em Milão cobrir a morte do Mussolini. Aqui é o Falconieri, né? E o general Otto Fretter Pico. É o do Sentapua, fala um pouco no geral do Sentapua, né? O canário ali que perdeu metade do ar ainda conseguiu pousar. Em abril, 22 de abril de 45, o Sentapua participou de 5% das missões na Itália. Mas voou pouco, mas olha a efetividade deles, 85% do depósito de munição. Fez muito a diferença lá. Aí eu levei a bandeira de Sergipe lá no Museu Espacial, no Rio de Janeiro, que eu sempre, um dos pontos dessa palestra é instigar outras pessoas. Poxa, eu não sabia que tinha no Rio de Janeiro alguma coisa. Tem sim, um dos melhores museus do tema. É uma pena que ele fica um pouco afastado. Eu levei a bandeira de Sergipe para fazer essa foto no V4, no Bravo 4, que voou na Itália, né? E contar a história dos 9 sergipanos, eu não sabia nem de um, quanto mais de 9. Tinha os 2 pilotos, o Aurélio e o Paulo Costa, vários sargentos, taifeiro, soldado, o Cabo Eronides ali, ele faleceu em 2022, conheci lá em Curitiba. Eu vou falar um pouquinho mais dele aqui depois. E aí a gente fez um diorama. O diorama, para quem não sabe, não é só uma maquete, é uma representação, é um contexto, é uma cena, né? E ele fez um diorama para representar como que seriam os brasileiros, os sergipanos lá em Pisa. Então, o Paulo Costa foi alvejado no Delta 2, o Aurélio foi abatido no Bravo 6, o Eronides está em cima da asa, o outro cuidando das bombas, motores, parte administrativa. Então, é uma maneira, uma liberdade artística para contextualizar onde os sergipanos estavam no Sentapua. É muito legal. E aí, o primeiro homenageado foi o Aurélio aqui, embaixo do Bravo 6. A gente fez um busto em homenagem a ele, tem um busto que foi entregue para alguns participantes. Aqui está a irmã dele, Dona Consuelo, que viva ainda
ela já faleceu, mas ela teve o suficiente para ver essas homenagens com saúde, com lucidez. O Rafael Sério, vou falar um pouco mais na frente lá, ele fez uma palestra, o engenheiro italiano, traduzido para o português, e a irmã, 76 anos depois, a irmã ouviu a palestra da pessoa que fez a pesquisa para a família toda, ele fez essa live, né? Aqui está entregando para ela La Croce di Rodano, a Rodano é o nome da cidade italiana que o Aurélio foi abatido. Isso aqui é um símbolo da cidade que foi baseado numa cruz medieval que foi encontrada lá, muitos anos atrás, no século XIX, se eu não me engano. Hoje a original está no Museu de Arqueologia de Milão, mas virou o símbolo de amizade da cidade. Como eu fiz as homenagens, eu fui lá e recebi isso, gente, eu sou só intermediário aqui. Você se incomoda, não se dá um presente, se incomoda, se eu deixar com a família, eu entreguei para a família. Maravilha. E vamos falar um pouquinho mais do Aurélio. O Aurélio Vieira Sampaio, ele fez 16 missões, né? Esse aqui estão os principais destinos das missões, objetivos das missões, né? E eu vou falar um pouquinho mais da 16ª missão dele. A 16ª é a última. Ele decolou de Pisa, passou em Pesaghetone, depois ele foi procurar de oportunidade em Milão. Lá em Milão, do lado de Milão, uma cidade chamada Ródano, 15 km de Milão, encontrou a Flak. E aí ele foi abatido. Isso aqui é um slide que a gente está para contextualizar um pouquinho melhor. E fizemos também um diorama. Aí está o trem explodindo, que ele estava atacando o trem. E depois ele foi alvejado por uma Flak que estava embaixo de um porte para a Cruz Vermelha. Nossa, muito legal. Esse foi o nosso O cara primeiro... posiciona a Flak, velho. Embaixo da Cruz Vermelha, para não ser atacado, né? Esse foi o nosso primeira ação, né? E esse ano tivemos os 80 anos dele, fizemos um evento lá. Essa bandeira está com a família até hoje, veio com os restos mortais dele da Itália, que foi bem preservado aqui. E fizemos um outro diorama, que esse foi, a gente entregou lá na Itália. Está aí ele como se fosse após a sua 16ª missão, contemplando o descanso eterno, a sua aeronave, com o orgulho de dever cumprido. E quem faz todos esses dioramas é o Francisco Leão, que é parente do Aurélio, da família do Aurélio. Nossa, que bacana. Que bacana. E aí esse diorama foi entregue esse ano pelo Adino Militar, o Coronel da Caça, ao prefeito de Ródano, que é a cidade que é a maior ao Sergipano. E aí esse ano também a gente fez um pequeno filme, que a gente tem que despertar esse interesse. A gente gosta, mas eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que despertar nos outros o interesse. E uma das maneiras dessa molecada é jogo, né? E aí a gente pegou um simulador de voo DCS, junto com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Gustavo Buffet, que já tem uma matéria, ele é muito confortável para fazer esse tipo de coisa, porque não é só voar, tem o voo em si e tem também o vídeo, né? Se você trabalhou com a edição de vídeo, você sabe a dificuldade que é. É muito, muito detalhe. Então fizemos esse vídeo para mostrar como foi a última missão do Aurélio baseada no relatório americano. No dia 22 de janeiro de 1945, 8 caças bombardeiros P-47 Thunderbolt da Força Aérea Brasileira decolaram de Pisa, sob o comando do capitão Lafayette Catarino Rodrigues de Souza. Cada avião carregava 2 bombas de 500 libras e 8 metralhadoras .50, com a missão de destruir depósitos de combustíveis e munições do eixo. Os aviões superaram os Apeninos em formação, mantendo uma cota de 12 mil pés, e baixaram sobre a planície do Vale do Pó. Na região de Pisaghetone, os aviões deixaram a formação e realizaram um bombardeiro picado. As bombas lançadas pelo Tenente Aurélio atingem um dos edifícios, às margens do rio Ada. Após o ataque, as esquadrilhas assumem um perfil de baixa altitude, em busca de objetivos secundários e de oportunidade. O Tenente Aurélio voa na ala da seção comandada pelo capitão Horácio Monteiro Machado. Ao mergulharem para um estreife em uma locomotiva na região de Pioltello, os 2 pilotos são surpreendidos por fogo inimigo. O primeiro P-47 consegue desviar dos disparos, realizando uma manobra evasiva. Porém, o espesso fogo inimigo atinge o P-47 do Tenente Aurélio. E esta foi sua última missão. 21 anos. E aí a gente conseguiu tá com um Musal, uma carta que ele escreveu para o irmão dele, em 44 ainda,
E aí a gente colocou... já vou falar dela. Ali em cima é um monumento na Itália, lá em Modano, que é homenagem a todos os italianos que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O único não italiano homenageado lá é o piloto sergipano. Aqui embaixo, da esquerda para a direita, o Rafael Sério e o Diego Vesoli são os pesquisadores italianos que descobriram o local de queda. Foram 8 anos de pesquisa. Pesquisa documental com os arquivos americanos, entrevista em várias cidades, detector de metal e encontraram lá 8 anos depois. Aqui está o atestado de óbito dele, um documento italiano também que a gente conseguiu para entregar para a família, que eles estavam precisando. Lá em Pistoia a gente fotografou também o local onde ele ficou lá. Aqui está o documento da chegada dele lá no monumento aos brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial, a lápide dele, algumas das medalhas que ele ganhou, essas duas últimas aqui americanas. E a gente descobriu aquela carta, e aí a gente usou a inteligência artificial para passar uma das mensagens que ele falou, que ele fez que ele falou para o irmão, e que eu achei de uma maturidade bem razoável para um rapaz de 21 anos. No meu modo de ver, a vida não nos impõe as circunstâncias de viver, e sim nós que a forjamos de acordo com a nossa têmpera. Prepara-te moralmente para os golpes da adversidade e lança-te a vida atrás do sucesso, pois se ele não descer a ti, tu subirás até ele e o encontrarás na certa. Em 2022 fizemos, como comentei, o seminário dos 80 anos de torpedeamentos. E a Socorro participou. Eu consegui um pequeno milagre, atirei para tudo que é lado e todas as pessoas que concordaram em participar do seminário, e isso me criou um grande problema, um excelente problema, dividir o bolo para todo mundo, né? Então, eu estou muito orgulhoso de a gente ter conseguido fazer isso. O Dr. William, presidente do nosso grupo, fez a abertura. O Júlio do Sala de Guerra contextualizou como estava o mundo e a guerra na época. Francisco Gondar, não sei se vocês conhecem, Sim. Ele se colocou à disposição. A maior condecoração que a Marinha tem para quem tem 8 mil dias de maio, ele tem 10 mil. Ele foi voluntário. Os professores e instrutores dele foram participados da Segunda Guerra. DPHDM, DPHSEX em CAE, o Departamento Histórico das 3 forças mandaram representantes, o Rocha estava ali, foi conhecido, o capitão Varata Lopes, da DPHDM, e o João Medina do INCAE. E embaixo, Duval Lourenço, um grande pesquisador também, que eu tenho chamado da reserva, tem vários livros publicados, tem documentário publicado. Vicente Vasco, do Sentando a Poa, grande pesquisador do Sentando a Poa, um dos maiores do Brasil hoje. E ele descobriu muitos dos sergipanos ali que estavam no primeiro grupo, foi graças a ele que a gente descobriu. Padre Zelino escreveu sobre o Seronês, esse combatente que eu comentei que faleceu em 2022, Rafael Sério, o engenheiro italiano fez de novo a palestra sobre como ele descobriu o local que era do Aurélio. O Jean Denson foi adito militar durante 2 anos na Itália e fez a parte de todas as homenagens que a Itália faz ao Brasil. Nossa querida Socorro falou das enfermeiras. E fechando com chave de ouro com o Marcos Renault, que eu acho que dispensa a apresentação, na minha opinião, acho que um dos maiores autoridades do Brasil no tempo. E a gente falou também com o 2º Distrito Naval e fizeram uma ação lá de depósito de coroa de flores no ponto médio dos torpedeamentos. Chovendo, ventando, como estava naquela noite também de 42, de agosto de 42. E aí eu falei com o capitão dos fortes, capitão, a capitania é a única que faz um evento solene, bonito, respeitoso, inegavelmente, mas não me entenda mal. É incompatível com o tamanho que aconteceu. Morreram mais brasileiros aqui do que na Itália. Na Itália eu mapeei 38 homenagens, deve ter mais, eu acho. Vamos fazer uma coisa diferente esse ano, dos 80 anos? Ele concordou, falei com o prefeito também, e foi montada a comissão e foi feito esse evento lá no Farol da Orla. Outras ações do nosso grupo, alguns livros, né, que já foram publicados, os 3 por um acaso circunstancialmente da Força Aérea, 2 do Aurélio e 1 do Padre Adriano, em homenagem aos Seronides. Homenagem ao ex-combatente aqui, o seu Biró. A gente fez uma brincadeira no aniversário dele, que o placar dele venceu a varíola, Mussolini, Hitler e o Covid, que ele teve Covid com 100 anos. Já está com 104, a família ainda usa esse banner aí nos aniversários, ele ficou feliz com ele. Por um acaso a gente descobriu esse documento, essa citação de combate, que eu enviei para o Ricardo Naco, para mim, um cara muito sério, muito respeitado na parte de pesquisa da Força Funcionária. Ele falou que a citação de combate é muito rara, e foi do general Mascarenhas Moraes para um tenente sergipano, o Eldo Celino. E aí descobriu que é o tio-avô do colega nosso. E aí a gente fez uma palestra
e recriamos uma cena de 46. Ele está recebendo a medalha de combate primeira classe na frente do batalhão lá em Sergipe, em 46. E ano passado agora a gente fez a irmã dele, recriou a mesma cena em frente ao batalhão, entregando esse documento, uma cópia desse documento para o atual comandante, para colocar no acervo do espaço cultural. Tem feito vários trabalhos com crianças, né, ali, escoteiros, escola, e esse aqui é um vestibular específico, uma turma específica para vestibular militar. A professora Roberta Rosa, ela é professora de história, ela é arqueóloga, doutora em arqueologia. Doutora, né? Defendeu esse ano, cara. Está com os alunos dela no Cemitério dos Náufragos, o único cemitério no Brasil dedicado à morte na Segunda Guerra Mundial em território nacional. Que é esse aqui. E fica em frente à Praia dos Náufragos, né? O professor Roberto junto com o professor Gilson Nobel estão do Centro Departamento de Arqueologia. São do Departamento de Arqueologia Subaquática e eles estão com uma pesquisa para encontrar pelo menos 2 dos 3 navios que foram torpedeados. Já fizeram alguns mergulhos, já estão mapeando isso aí. É possível que encontre isso em breve, pelo menos um dos 3. O espaço cultural do batalhão da gente, da 28PC, o coronel reinaugurou e pediu nossa ajuda para a gente ver se a gente podia colocar alguma coisa lá. Então, nosso acervo, 80% dele está lá. Eu destaco aqui alguns banners aqui que a gente montou. E esse aqui, que tem ali os diários de bordo do submarino 507, que fez o ataque, em alemão original e traduzido para português, para tentar acabar de ver aquela lenda que foram os americanos que atacaram a gente. Fizemos um diagrama aqui de Monte Castelo, do ponto de vista de topografia, não é o objetivo não era dele ser fiel, mas a parte contextual, e a textura dele vocês vão ver. Bandeira de Sergipe ali, 2 sergipanos morreram nessa batalha aqui. Depois que a gente fez isso, a gente descobriu uma foto colorida, não colorizada, mas colorida, de Monte Castelo, do exército americano. Então a gente conseguiu, pelo menos a textura, a gente foi bem fiel. E esse ano agora, nos 80 anos do início das atividades, a gente conseguiu, no começo da conquista de Monte Castelo, né, as primeiras batalhas, a gente conseguiu filhos de veteranos, conseguiu colocar a terra de Monte Castelo no diorama de Monte Castelo. Aqui, esse grande presente de Eduardo, do Giovanni Sula, estilhaços de bomba, acho que vocês estão bem familiarizados com ele, mas o que a gente fez com ele? Eu tomei a liberdade de pedir o Sula de intitular ele lá Força della Fede, a Força da Fé. Passava uma guerra, 80 anos, o tempo era usando, a gente não pode perder a fé na missão. E a gente fez a dedicatória do Dr. Carlos Pina, decano do Tribunal de Contas, Sergipe, foi o principal responsável por costurar todos os órgãos que fizeram as homenagens dos 80 anos. E ele sempre foi muito conhecido por fomentar a cultura. Pouco tempo depois dos 80 anos dos torpedeamentos, ele faleceu, de forma súbita, e a gente pediu licença à família para fazer essa homenagem e eles concordaram. Essa cruz, só um minuto, ela é o resto de fuzilagem de avião. Aqui, Essa pintura que eu tinha visto num grupo, na verdade eu tinha visto na internet, porque o nosso grupo tem muito médico, tem 74 pessoas no nosso grupo hoje, e muitos médicos. E aí eu disse, poxa, a medicina teve uma evolução na Segunda Guerra, enfim, e aí eu encontrei num grupo de militar que estava sendo vendido, e comprei. E depois que eu comprei, eu descobri que foi feito por um italiano, dado para um médico brasileiro. E quem que era o médico brasileiro? Sergipano. Se o cara soubesse disso, ele ia vender 50 vezes mais caro o preço dessa pintura. O Walter Menezes Pais, que escreveu Lenda Azul, é irmão dele, o Álvaro Menezes Pais. E ambos chegaram ao topo das suas respectivas carreiras. 4 e o médico só pode chegar até 3 estrelas. E a gente sempre tenta fomentar a parte cultural, né? E artistas sergipanos, eu pedi para fazer 2 esculturas da cobra. Aquela primeira lá foi baseada na cobra que ficou do Geraldo da Costa, que tem um vaporizador. Sai a fumacinha. A fumacinha saindo. E esse aqui foi um incensário. Fizemos um kit do Submarino 507, colocamos ele na Praia dos Náufragos. Esse kit a gente já ganhou 2 prêmios em exposição e participamos no documentário. Eu tô com um desse lá em casa. Fizemos um diorama do ataque ao Baipendi. Dos 3 navios torpedeados, ele foi o único que levou 2 torpedos. Então tem um torpedo explodindo e outro no caminho. E a gente fala muito das vítimas que morreram, né? Mas aqui, quem sobreviveu também é vítima.
Sim. Esse aqui é o Tenente Versosa. Ele foi um dos que chegou lá na instância e mandou o radiotelégrafo. Ele fazia parte do 7º dia dele. Voltou para a praia para procurar a esposa e o filho dele. Esse foi o momento em que ele descobriu que ele perdeu a esposa e o filho. Então, a dor que não tem nome, perdeu o filho, o viúvo. Essa posição que foi feita a foto aqui me lembrou, dadas as devidas proporções, o Pensador de Rodin. E aí eu propus o pessoal fazer eventualmente uma escultura no local para simbolizar as vítimas que não morreram, né, que sofreram bastante depois, né. E já fizemos um pequeno exercíciozinho, uma maquetezinha, tá na mão de uma pessoa da cultura lá de Sergipe, muito influente. Vamos ver se a gente consegue tirar isso do papel. Qualquer projeto para sustentar precisa de alguns pilares. O pilar acadêmico que eu estou propondo é o intercâmbio cultural. O Brasil lutou na Itália, subordinado ao exército americano, com a Alemanha seria uma coisa simbólica de reconciliação, e Israel por causa do Holocausto. Tem representantes desse no nosso grupo dessas ideias, não de outros países, mas o que a gente mais teve relações. Né? Na Itália já teve uma conversa extremamente embrionária, muito no começo ainda, mas é possível que saia alguma coisa. Outra maneira, tem várias maneiras de contar a mesma história. Eu estou propondo o triângulo dos náufragos, porque o drama começou no mar, chegaram até a terra, da terra chegaram até, nas praias chegaram até as cidades. Então seria a regra do triângulo, mas com o pano de fundo dos náufragos. E alguns náufragos foram recolhidos por pescadores, então vou fazer a regata dos náufragos também. Falei com o maestro, a gente fazia a noite da Segunda Guerra Mundial, uma noite com trilha sonora de filme de Segunda Guerra e músicas da época. Fiz um setlist com 12 músicas, o maestro adorou, e tudo indica que agora, 7 de maio, a gente vai fazer esse concerto. E no final vamos colocar uma pessoa de dança, com música mais de Glenn Miller, mais umas coisas mais animadas. Convida a gente aí. Vamos lá. Essa data vai ser disputada, né? O 7 de maio, 8 de maio vai ser o mais forte. Aqui estou contando essa história, Pernambuco, lá no Forte do Bruno, na 10ª região, São Paulo, no Forte Copacabana. Eu sempre, o doutor Pernoitano tenta fazer contato com as pessoas locais para poder difundir essa história, né? E aprender também, bastante. Aqui está no 7º GAC, o 7º GAD. Nesse dia foi inaugurado o busto do Major Landerico, que seria o primeiro comandante do 7º GAD. E aí, tem essas homenagens ali hoje. Existe a medalha Major Landerico, do lado do Capitão Souza. Os alunos também participaram desse evento. Né? A gente participa também de algumas coisas lá em Sergipe. O Conselho de Cultura, a Academia Sergipana de Letras, 7 de setembro e a Assembleia Legislativa de Sergipe. Aquele cap ali é do Rodolfo. Ah, tá. Aqui no Memorial do Sergipe nós fazemos várias palestras, homenagem a ex-combatente. O pessoal da Escola de Fumaça foi se apresentar lá, a gente convidou para eles conhecerem também a parte da história do Sergipe. Esse aqui foi no Comando Militar do Sul, o primeiro que eu participei, fui um dos palestrantes, em 2022. Tinham 7 veteranos vivos, muito legal esse evento. Montes Claros, o senhor evento aí. Quem é esse cara da RAF? Marechal aí, da RAF. Esse ano a gente participou também, quase Zé Lima, ele lançou o livro do Senhor Unidos lá em Curitiba, porque o Senhor Unidos é o Sérgio Paulo no centro da rua. Era uma figura esse mas ele viveu uma parte da vida dele em Curitiba. Ele foi diretor do museu da FEB lá. Vocês conhecem esse Museu da FEB, né? E aí, Senhor Unidos, por que eu coloquei aquele avião? Aquele avião está ali em Curitiba, muitos conhecem já, mas não sabem que foi o Senhor Unidos que colocou aquele avião em 69. Esse avião estava no Bacaxeri, ia ser desmontado, ia ser feito alguma coisa com ele, e ele quebrou o pau com Deus e o mundo lá para colocar esse avião lá. Então, em 23 de outubro de 69, esse avião foi para lá. Foi graças a ele. Ele foi um dos principais, não foi só ele. A FEB é muito conhecida na Itália, homenageada era porque compartilhava sua comida, roupa e medicamento. Então, eu digo, não adianta contar histórias se não seguir o exemplo. Nosso grupo arrecada cestas básicas para serem distribuídas lá, para as forças armadas locais fazerem a distribuição também. Todos os anos a gente faz essa ação. Aqui está o autor de todos os dioramas do Francisco Leão, da família do Aurélio, e doando sangue. Porque todo dia, a gente instituiu que todo dia que morre um ex-combatente sergipano em combate, a gente faz alguém do grupo faz uma doação de sangue. Então vai contar a história e ajudar alguém. Fomos também nos Estados Unidos, há um museu da Marinha Americana, da US Navy, em Fort Lauderdale. Essa pintura na parede ali, embaixo daquele avião que está mais baixo aqui, embaixo dele tem uma assinatura do George Bush Sr., o presidente americano que serviu aí. E aí a gente fez uma palestra lá, o cônsul brasileiro da Flórida,
E desses três aqui, o doutorino da direita, do meio, o Cristiano Berbet, que é um cônsul brasileiro, vice-cônsul da Flórida, ele escreveu o Diplomata Baiano, e ele escreveu um livro chamado Heróis do Castelo, que é um romance, mas baseado tudo na história do Sentapua. E o da ponta esquerda, de camisa azul, é um filho desse combatente sergipano, só que o inusitado é que o pai dele serviu pela Marinha Americana. Eu nunca imaginava ter um sergipano na Marinha na USA. Aqui eu falo de todas as homenagens que a Itália faz ao Brasil, quase ninguém conhece. A gente conhece porque a gente vive muito isso, mas quase ninguém conhece. E aí o Jean Denso se colocou à disposição para fazer uma palestra, ele contou uma por uma o porquê de cada uma delas, o que surgiu, e eu convidei o Sr. Leonidas para participar. Aí eu falei, vozinho, ó, uma palestra aqui sobre a Itália, 5 minutos, só para dar uma boa noite, pessoal, porque está com 98 anos, passou 2 horas e 40, ficou até o final. Com 98 anos. Em seguida, o senhor lá na Itália, em Roda, né, do lado de Milão, a prefeita da cidade, foi a primeira vez que eu estive lá. Levamos a bandeira, né, obviamente, e atrás tem um livro do Aurélio, em homenagem ao Aurélio, pintura de artista sergipano, escultura de artista sergipano, e aquela foto que ele mandou foi a irmã dele. Eu dei uma tratada na foto, moldurou e mandamos para lá. Aqui estão os secretários de cultura e historiadores da cidade. E aqui no monumento, uma imagem um pouco melhor para visualizar. Várias homenagens ao Brasil, várias homenagens coletivas, mas específica para Sergipano, a capital de Isabel é a única. Conquista de Monte Castelo 2023, eu perguntei se era aberto ao público, se eu poderia participar, tu vai entregar uma placa para o prefeito. Aí eu entreguei lá, tentei falar em italiano. Buongiorno a tutti, non parlo molto bene italiano, faccio parte del gruppo sergipano di studio del corpo di ispezione brasiliano. Sergipe è la più piccola delle 17 unità federative del Brasile, ma ha avuto un peculiare partecipazione alla E eles foram super gentis, falaram que entenderam tudo, né? Aqui estou o prefeito. Mentem bem. O prefeito Ligadio Montano, no Monte Castelo de Montese, as duas principais batalhas. Então esse resumo tem um resumo de Sergipe na Segunda Guerra em português e em italiano e a lista dos sergipanos que morreram em combates na Itália. Depois de vários, fomos no local, no monumento ao Frei Orlando, esquecer os mortos é o mesmo que mataram uma segunda vez. Aí eu sempre lembro aqui como que ficou isso lá na Itália, falando de Pistoia. Mostro como Pistoia é hoje, um monumento votivo. Esse caminho está talhado em todas as batalhas, e ao final das batalhas o monumento vertical, que é o Zão aos Céus. A imagem dos sergipanos lá, da plaquinha. E aí eu falo que em 1960 foi transferido para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, que muitas pessoas não sabiam que já via esse monumento, não sabem o que tem ali dentro. Por isso que eu mostro isso na apresentação, para eles um dia pararem e verem que ali embaixo tem um bairro, um mausoléu belíssimo. E aqui eu fiz a fotolápide dos sergipanos. Esse último aqui, Lino Pinto dos Santos, a família pensava que ele estava na Itália. Mas não, seu tio está no Rio de Janeiro, na resposta deles. Começaram a chorar, ficaram emocionados. E eu estou com uma medalha, a última medalha saindo do Brasil, do último sergipano que morreu em combate. Eu vim aqui pedir ajuda a socorro, porque passei a fitinha. E aí eu não queria mandar pro Sedex, morrer de medo, porque isso aqui não tem preço, né? E aí eu vou deixar com ela aqui, eu vou colocar a fitinha dela. E a família vai doar o acervo para o nosso grupo. E a gente pensa em fazer alguns monumentos, né? Tem várias ideias, mas uma delas é em homenagem a essa aqui. Aquele que morre por seu país serve mais um só dia do que os outros em toda a vida. Péricles, 400 anos de Cristo. Então a gente pensou em fazer homenagem aos sergipanos que morreram em combate. Nós tivemos um piloto, então seria um avião, um P-47, tamanho 1 para 1. O soldado, quando morria enterrado, o rifle ficava no chão com o capacete simples, chamamos de cruz de campo de batalha, seriam 6. E isso tudo ficaria em cima de um espelho d'água, no formato do mapa de Sergipe. Embaixo d'água, plaquinha com o nome dos sergipanos, dos marinheiros, que o túmulo do marinheiro é o fundo do mar. Então, inicialmente, foi esse o desenho que a gente fez, da proposta. E o Francisco, mais uma vez, nos presenteou com um belo diorama. Então, vamos ver se a gente consegue tirar isso do papel também. Um belo e esse avião 1 por 1 seria... Fio de vidro. Fio de vidro. Primeiro, não tem um avião. Segundo, se tiver, vai ser caro. Terceiro, vai colocar na roda, a madeira vai destruir. Então, fio de vidro, faz uma manutençãozinha lá. Eu pensei nisso porque tem um baita de um caranguejo lá na parcela do caranguejo, que é fio de vidro, que todo mundo para tirar foto. Então, a gente tem que usar esses gatilhos para despertar o interesse das pessoas. Com certeza. E a gente está pensando também na medalha Sergipe na Segunda Guerra. Esse aqui é o esboço inicial, né?
E o que a gente quer contar com essa medalha? Toda a história de Sergipe na Segunda Guerra. Ali tem a silhueta dos 4 navios torpedeados, o mar ali com folhas de mangabeira, que é a planta típica de Sergipe. 1942 foi o primeiro ataque. Os 2 aviões ali, eles não estão à toa naquele sentido. O menorzinho, no ponto de vista dos náufragos, ele está indo da esquerda para a direita, que é do litoral sul de Sergipe. E quando a gente foi para a Itália, foi da direita para a esquerda, foi da esquerda para a direita, para a Europa. Então o P-47, primeira busca e salvamento, e o P-47, os sergipanos que não estavam lá. A cruz ali representa o Hospital Amparo de Maria, que recebeu os náufragos, as enfermeiras, o médico, o enfermeiro que morreu em combate, o Wilson, e um dentista que a gente descobriu recentemente. Aqui do lado a baleeira dos náufragos, que é muito conhecida como rodovia dos náufragos, Praia dos Náufragos, e em cima o capacete da fé. No círculo a gente está definindo ainda, provavelmente não está a medalha Sergipe na Segunda Guerra, mas ali aqueles pontinhos é os 500 e tantos que morreram no nosso litoral. Ou a gente pode colocar isso atrás e colocar na frente o traço e ponto da primeira mensagem de rádio telégrafo enviada para o Exército Brasileiro. Então, tudo tem um porquê daquilo que a gente contar a história que a gente considera relevante de Sergipe na Segunda Guerra. A última conquista da gente. A gente fez uma apresentação para o Ministério Público de Sergipe e eles, sem falar, a gente falou da necessidade de eventualmente transformar em algumas ações, né? E eles conseguiram fazer isso agora na última apresentação. Eles fizeram contato com a Secretaria de Educação de Sergipe e foi inserido nas matrizes curriculares a partir de 2025 com a História de Sergipe na participação da Guerra Mundial. Então, já está se concretizando isso aí, eu já me coloquei à disposição para fazer a palestra para os professores, para fazer o efeito multiplicador. E está bem orgulhoso de ter conseguido isso. Maravilha. Aqui está um pouquinho dos órgãos que estão parceiros, ou abriram as portas para a gente, que é o Campeonato de Esportes, o batalhão da gente, o 28PC, o Memorial de Sergipe, a Clínica São Giovanni do Dr. William, o Ministério Público ajudou, a ABRAPC, faço parte, e o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E nós tivemos também na Itália e nos Estados Unidos. Tu ainda percebe, né? Não, estou colocando. Pense em todos aqueles que fizeram o sacrifício supremo, lembre-se do verdadeiro significado disso, ele deu todos os seus amanhãs para o nosso hoje. Muito obrigado.